Urgente. A revelação de São Faustina pela Polônia, chocando a fidelidade dos polacos. Imagine por um momento uma nação inteira, embalada por uma fé que atravessa gerações, cujas ruas silenciosas escondem séculos de orações murmuradas no frio da noite. Uma terra que sempre se ergueu como um bastião, mantendo sua devoção viva enquanto o mundo ao redor se quebrava. Mas agora, algo novo emerge das sombras, algo que desafia essa fidelidade inquebrantável, algo que poucos estavam preparados para ir. Você, que talvez já tenha sentido o peso das incertezas, sabe o quanto é doloroso quando a confiança vacila. E, no entanto, aqui estamos, diante de uma revelação que tem abalado até os mais firmes. Um segredo, uma verdade ocultada nas profundezas das visões de São Faustina. O que foi mostrado a ela? Por que a Polônia, esta terra de mártires e santos, agora treme diante dessa revelação? Você já se perguntou o que aconteceria se, de repente, aquilo em que mais acreditamos fosse virado de cabeça para baixo? Como reagir quando algo nos faz questionar até mesmo as certezas mais sagradas? Muitos hoje estão sentindo isso, mas poucos ousam falar. O que será revelado? O que está sendo sussurrado entre os fiéis? E o mais perturbador, o que isso significa para nós? S. Faustina, com seu coração humilde e olhos que viam o invisível, recebeu uma visão que ninguém esperava. Não foi uma visão de consolo, mas de advertência. Um aviso para a Polônia, mas que ecoa muito além das fronteiras. Quando olhamos para essas revelações, podemos ignorá-las? Podemos fingir que essas palavras não nos tocam? Ou será que, no fundo, algo em nós sempre soube que isso estava por vir? Você sente essa inquietação? A sensação de que algo grande está prestes a se revelar, algo que mexerá com as fundações não só de uma nação, mas de toda uma crença. Muitos dos que ouviram essas palavras já não dormem da mesma forma. O que está por trás desse alerta? O que realmente foi mostrado a Santa Faustina? As visões de Santa Faustina nunca foram fáceis de compreender, mas essa, em especial, parece envolta em um mistério ainda mais profundo. Um mistério que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e questionar o que de fato significa a verdadeira fé. Polônia, o país que tantas vezes se ergueu contra as trevas, agora se vê envolvido por uma escuridão espiritual que poucos estão dispostos a enfrentar de frente. Você já sentiu esse peso no ar? Essa sensação de que há algo mais acontecendo, algo que não está sendo dito? O que seria esse mais que tantos temem mencionar? A dor dessa revelação é palpável, mas há aqueles que dizem: não se desesperem, pois há uma solução. Mas será que realmente há? Ou essa solução é, na verdade, ainda mais aterrorizante do que o próprio problema? Pense nas perguntas que já estão ecoando na mente de muitos. Como pode uma visão de misericórdia se tornar um sinal de advertência tão forte? E o que isso significa para a Polônia, uma nação marcada pelo sofrimento, pela resistência, pela fé inquebrantável? Estamos prontos para aceitar o que está por vir? S. Faustina deixou registros de suas visões. Mas por que essa revelação, em particular, está sendo mantida em segredo? O que há nessas palavras que faz com que muitos prefiram o silêncio, enquanto outros tremem só de ouvir falar? Você já se perguntou por que certas verdades são tão difíceis de encarar? Ou, pior ainda, será que realmente queremos saber? Em tempos como esses, em que o mundo parece desmoronar e as certezas se desmancham como névoa ao amanhecer, qual é o papel da fé? E se a fé que temos é justamente aquilo que está sendo questionado? A revelação de São Faustina não é um simples alerta, é uma convocação. Mas para o quê? Para quem? Quem terá coragem de ouvir? E mais importante, quem terá coragem de agir?
A Polônia, esta terra que sempre resistiu, agora se encontra diante de uma nova batalha. Uma batalha invisível, mas não menos real. E você? Como se sente ao ouvir tudo isso? Será que está pronto para aceitar o que virá? O que essa revelação pode significar para a sua vida, para a sua fé? Há uma dor profunda nesse mistério, uma dor que muitos tentam evitar. Mas como escapar de algo que já se enraizou em nosso espírito? Como afastar aquilo que já foi sussurrado aos nossos corações? Talvez, no fundo, já saibamos a resposta, mas preferimos não encará-la. Você já sentiu isso? A revelação de São Faustina, escondida por tanto tempo, agora começa a surgir. Fragmentos dela começam a aparecer, como peças de um quebra-cabeça que se recusa a ser montado. Por que agora? Por que neste momento da história? Será que a resposta está nas próprias palavras dela? Ou será que está em algo ainda mais profundo, algo que precisamos descobrir por nós mesmos? Você já se perguntou por que certas verdades permanecem ocultas até que estejam prontas para serem reveladas? E por que algumas pessoas, como essa Faustina, foram escolhidas para ver o que outros não podem? Será que estamos prontos para saber o que ela viu? Ou seria mais seguro continuar na ignorância, fingindo que tudo está bem? Muitos tentam buscar conforto na certeza, mas e quando essa certeza é abalada? Quando a própria fundação da fé treme? A revelação de São Faustina traz mais perguntas do que respostas, e talvez seja exatamente isso que nos desperta. Afinal, o que seria de nós sem essas perguntas, sem essa busca incessante por algo maior? A dor que muitos polacos estão sentindo não é apenas pessoal, é uma dor coletiva, uma sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer, e que o mundo como conhecemos pode nunca mais ser o mesmo. Como podemos nos preparar para isso? O que podemos fazer quando até mesmo nossa fé parece não oferecer as respostas que buscamos? Se você já sentiu essa inquietação, se já se perguntou o que está acontecendo, saiba que não está sozinho. Muitos estão despertando para essa mesma sensação, essa mesma pergunta sem resposta. E você? Como reage diante dessa incerteza? E agora, enquanto as palavras de Faustina ecoam na alma de uma nação inteira, somos deixados à beira de um precipício, olhando para um abismo que nos devolve o olhar. Você sente essa vertigem? O que ela significa para você? Para tantos, a fé sempre foi o alicerce, a rocha firme em meio às tempestades. Mas e quando até mesmo essa rocha parece se desgastar? Quando surgem fissuras naquilo que sempre foi considerado inabalável? O que fazer quando a verdade, ao invés de trazer paz, só aprofunda o caos dentro de nós? Há algo de inquietante naquilo que foi revelado a São Faustina, algo que não se encaixa nas narrativas que crescemos ouvindo, e é justamente essa desordem que desperta a dor. A Polônia, com sua fé incansável, agora enfrenta uma perturbação interna, uma fissura no coração de sua devoção. E o mais alarmante, essa não é uma crise que possa ser vista com os olhos. É uma batalha espiritual que consome por dentro. Você já sentiu como se o chão que sempre esteve debaixo de seus pés estivesse se desfazendo lentamente? Como se cada passo fosse um risco de cair em algo que não conseguimos ver, mas sabemos que está lá. Muitos fiéis na Polônia estão vivendo isso agora. E talvez você também, em algum nível, já tenha sentido o mesmo. Não é uma sensação que se explica com palavras. É algo que se sente, que aperta o peito e faz a respiração ficar pesada. Há perguntas que não podem mais ser evitadas. O que realmente foi mostrado a São Faustina? E por que, depois de tantos anos, essas revelações estão vindo à tona de forma tão abrupta? A resposta parece escapar entre os dedos, como areia fina, mas a dor e a inquietação são palpáveis.
Como você reagiria se o que mais ama e acredita fosse colocado à prova dessa forma? A revelação da santa não foi apenas para a Polônia. Ela ressoa em todos nós, em cada coração que busca compreender o inexplicável. No silêncio das igrejas, nos murmúrios das orações, há algo diferente agora. Não é apenas uma súplica por misericórdia, mas um grito por respostas. Mas o que fazer quando as respostas não chegam? Ou, pior ainda, quando elas vêm em forma de novas perguntas? Você já parou para pensar no que realmente significa ter fé? Não aquela fé que conforta, mas a fé que desafia, que obriga a encarar o desconhecido de frente. Será que estamos preparados para isso? A verdade é que, talvez, essa revelação não seja sobre o fim de algo, mas sobre o começo de uma nova forma de ver. E se essa nova forma for tão assustadora que preferimos não enxergar? A Polônia, sempre tão resiliente, está agora diante de um espelho que reflete algo perturbador. E nós, como parte dessa narrativa, não podemos ignorar os sinais. O que está sendo mostrado nas entrelinhas? Você já sentiu como se algo estivesse acontecendo ao seu redor, mas não conseguia compreender totalmente? Uma sensação de que o tempo está acelerando, que algo grande está prestes a acontecer? No fundo, a pergunta que ecoa é: estamos prontos para encarar a verdade? Ou preferimos continuar apegados às velhas certezas, mesmo quando elas começam a ruir? A dor desse processo é real, é profunda, e muitos tentam fugir dela. Mas até quando podemos fugir? Até quando podemos ignorar o chamado? Você sente esse chamado? Essa inquietação que cresce no silêncio? Faustina viu o que muitos de nós temem ver. E agora estamos sendo convidados, ou talvez forçados, a olhar na mesma direção. Mas o que faremos com o que encontrarmos lá? Como você, pessoalmente, lida com essa incerteza? Qual é o limite da sua fé? Até onde ela pode ser levada antes de começar a se romper? As respostas, se é que existem, não serão fáceis. Talvez elas nunca venham de forma clara. Mas será que não é exatamente isso que define a verdadeira fé? A capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto? Mesmo quando o peso da revelação nos obriga a encarar verdades que preferiríamos evitar? E então, a revelação finalmente se aproxima. Como um farol distante que pouco a pouco ganha forma, ela começa a se desvendar, mas não da maneira que muitos esperavam. Quando São Faustina recebeu sua visão, não foi apenas um vislumbre do divino, mas um aviso terrível. E o que ela viu naquele momento foi algo que poucos têm coragem de encarar de frente, porque envolve não apenas a salvação, mas também o julgamento. Um julgamento que não se refere apenas ao fim dos tempos, mas ao presente. O que abalou tanto a fé dos poloneses e que agora ecoa por todo o mundo é a revelação de que o que julgamos ser o centro de nossa fé, as tradições, as práticas, as certezas acumuladas ao longo dos séculos, talvez não seja mais o suficiente. Faustina viu uma ruptura, uma fissura profunda que começava a abrir-se no próprio coração da igreja. Algo estava mudando, e essa mudança não podia mais ser contida. A misericórdia de Cristo, a qual ela dedicou sua vida, foi também acompanhada por uma advertência. A misericórdia vem, mas também um tempo de purificação, um tempo em que as máscaras cairão e a verdade, nua e crua, será revelada. Essa purificação, esse tempo de tribulação, começa não no fim dos tempos, mas agora, e começa no mais íntimo de cada um. Faustina viu o próprio Cristo em lágrimas, lamentando pela condição das almas que, mesmo perto da igreja, haviam se afastado dele. E o que chocou tantos não foi apenas o sofrimento dessas almas, mas a origem dessa dor. Não eram os descrentes ou aqueles que haviam rejeitado a fé os mais perdidos, mas aqueles que, mantendo a aparência de devoção, carregavam corações vazios.
A revelação mostrou um futuro sombrio, onde os templos continuariam cheios, mas o amor genuíno seria escasso. A verdadeira fé, viva e pulsante, seria substituída por rituais mecânicos, por palavras ditas sem alma, por uma devoção que se tornou mais aparência do que substância. Cristo não foi visto afastando-se do mundo, pelo contrário, foi visto tentando desesperadamente resgatar aqueles que estavam dentro de suas próprias igrejas, mas que já haviam se perdido em seus corações. Você sente o peso dessa revelação? Não é apenas a Polônia que treme com essa mensagem, mas todos nós, porque no fundo, o que foi mostrado a São Faustina é o espelho que reflete o estado de nossas almas. Como estamos? Quando foi a última vez que sentimos verdadeiramente o calor da fé arder em nossos corações? Ou será que já nos acostumamos a seguir os passos sem sentir os pés no chão? Faustina viu mais do que apenas uma advertência. Ela viu uma escolha sendo dada. Uma escolha que todos teríamos que fazer, individualmente. E essa escolha, ao contrário do que muitos acreditam, não seria entre fé e descrença, mas entre uma fé viva e uma fé morta. Entre um coração que arde pelo amor divino e um coração que apenas segue o fluxo, sem questionar, sem sentir, sem buscar. E agora você, ao ouvir essas palavras, sente essa escolha se aproximando? O que fazer quando a própria fé nos confronta com nossa fraqueza? Quando aquilo que considerávamos como um refúgio seguro começa a revelar fissuras profundas? Faustina viu que essa purificação, esse tempo de tribulação, viria primeiro para aqueles que dizem acreditar. Porque a verdadeira fé não pode mais ser escondida atrás de máscaras. E você? Como se vê diante dessa revelação? O que foi mostrado a ela é, em última instância, um chamado à autenticidade. Aquela fé que queima de dentro para fora, que transforma, que purifica. Não é uma fé de conforto, mas uma fé que nos joga na tempestade, que nos obriga a enfrentar nossos próprios fantasmas. A Igreja, a Polônia, o mundo, todos estão à beira dessa purificação. Não é uma punição, mas um convite. Um convite para deixar de lado as ilusões e abraçar a verdade. Mas a verdade dói. E você? Está pronto para sentir essa dor? Está pronto para encarar aquilo que São Faustina viu? As lágrimas de Cristo não foram derramadas por aqueles que o negaram, mas por aqueles que, estando próximos, se afastaram em espírito. E agora, essa mesma escolha está diante de você. A escolha, ela está aí, diante de nós, clara e inevitável. E agora, ao nos aproximarmos do momento em que as palavras de São Faustina se revelam em toda a sua plenitude, a sensação de urgência se intensifica. As lágrimas de Cristo, que Faustina viu com seus próprios olhos espirituais, eram o prenúncio de algo muito maior, algo que não pode mais ser ignorado. Cada passo que damos nos aproxima desse ponto de decisão, onde não haverá mais meio termo, onde o peso do silêncio será insuportável. Faustina viu o mundo mergulhado em uma escuridão espiritual, mas não aquela escuridão que destrói de imediato. Não, o que ela viu foi ainda mais sutil e perturbador. A escuridão que ela presenciou se infiltrava de maneira quase invisível. Uma apatia que tomava conta dos corações, um afastamento progressivo, mas profundo, daquilo que é verdadeiro e sagrado. E não se tratava de uma catástrofe visível, mas de uma perda interna, quase imperceptível a olho nu. Como a chama de uma vela que vai se apagando sem que ninguém perceba, até que seja tarde demais. Você já sentiu essa apatia se aproximar? Essa indiferença que pouco a pouco toma conta de tudo ao seu redor? Quando os gestos perdem o sentido, quando as palavras ditas em oração parecem ressoar em um vazio infinito? A revelação de Faustina foi um grito contra essa indiferença,
um aviso de que o tempo estava se esgotando, não porque o mundo estivesse prestes a acabar, mas porque os corações estavam se endurecendo. E um coração endurecido é mais difícil de salvar. Mas, no meio desse abismo que parece nos engolir, há uma promessa. A promessa de que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma esperança que nunca se apaga. Mas essa esperança não virá sem dor. Não virá sem um confronto direto com aquilo que há de mais profundo e sombrio dentro de nós. Faustina viu isso. A purificação será como um fogo que consome, que queima as impurezas, que expõe aquilo que escondemos até de nós mesmos. Você está preparado para ser exposto assim? A dor que muitos estão sentindo agora, essa inquietação que cresce em suas almas, é o primeiro sinal desse fogo purificador. E não é apenas a Polônia que sente isso. É um fenômeno que está se espalhando pelo mundo, como se cada nação, cada coração, estivesse sendo chamado a despertar. Mas despertar para quê? Para uma verdade que não é confortável, para uma realidade que exige mais do que simples palavras ou gestos. Faustina viu algo que poucos estão dispostos a aceitar. Que o sofrimento que está por vir não será uma punição, mas uma oportunidade. Uma oportunidade para se libertar das correntes invisíveis que amarram a alma, para romper com as ilusões que construímos ao longo de nossas vidas. Mas isso requer coragem. E quantos de nós têm essa coragem? Você já parou para pensar sobre o que realmente significa purificação? Não é apenas se livrar dos erros superficiais. É uma transformação profunda, dolorosa, que vai ao âmago do que somos. Não é algo que acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é por isso que a visão de São Faustina é tão perturbadora. Ela nos lembra que para alcançar essa verdadeira libertação, precisaremos enfrentar nossos próprios demônios. Precisaremos reconhecer as partes de nós que temos medo de encarar. Você já sentiu esse medo? Medo de olhar para dentro e ver algo que não gosta? Algo que prefere manter escondido? Pois essa é a verdadeira revelação. Não há mais como fugir. O tempo da escolha chegou, e essa escolha não pode ser feita com superficialidade. É uma escolha que exige total entrega, que exige abrir mão de tudo o que não é verdadeiro em nós. Mas quem está disposto a pagar esse preço? O que São Faustina viu foi um futuro onde muitos, mesmo diante dessa oportunidade de purificação, prefeririam se esconder. Prefeririam continuar na indiferença, na apatia, porque o caminho da verdade é doloroso demais. E aqui, a grande pergunta que fica é: o que você fará? Como reagirá diante dessa revelação? Porque no final, não se trata de uma grande catástrofe física ou um fim do mundo literal. O verdadeiro colapso está acontecendo dentro de nós. A verdadeira batalha é pela nossa alma, pela nossa capacidade de amar, de crer, de ser autêntico diante de Deus e de nós mesmos. Será que estamos prontos para essa batalha? Será que estamos prontos para deixar o fogo purificador consumir tudo o que não pertence à verdade? Faustina deixou suas palavras para que pudéssemos escolher. E agora você está diante dessa escolha. O que resta é o silêncio pesado que antecede a decisão. O que resta é a pergunta que ecoa, queima e não pode ser ignorada. E você? Está pronto? E agora? A escolha está diante de você. Como será o próximo passo da sua caminhada? Se essas palavras tocaram algo dentro de você, saiba que não está sozinho. Há muito mais a ser descoberto, revelado. Não deixe que a indiferença tome conta. Clique no card que está aparecendo na tela agora e continue mergulhando nessa verdade que desafia e transforma. Este é o momento de despertar. A decisão é sua.